Olá, queridos irmãos, pergunta de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: gostaria de entender melhor sobre quem escreveu o livro de Provérbios, de como ele foi escrito. Apesar de dizer no começo que são Provérbios de Salomão, percebi em minhas leituras que existem outros escritores. Pode me ajudar a entender melhor esse tema? Foi somente Salomão ou ele usou escritos de outros autores? Muito obrigado, querido irmão, sua pergunta é muito interessante. Muitas pessoas se confundem ali a respeito de quem escreveu o livro de Provérbios. Eu vou te mostrar que não foi Salomão e vou te mostrar por que aparece o nome de Salomão. Então fique até o final desse vídeo que está muito interessante. E você que tem dúvidas da Bíblia, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal e você vai crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. E quero lembrar os irmãos, tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta, 15 horas. Então você já tem compromisso marcado todos os dias para aprender uma porção da palavra de Deus que no longo prazo vai fazer você crescer cada vez mais. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, e eu vou te ajudar a entender a Bíblia com profundidade e sem linguagem complicada. Por isso, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, participe da nossa comunidade e vamos aprender muito da palavra de Deus juntos. Vamos até a minha lousa de explicações aprender a respeito desse tema e se você gostar, deixe o like para apoiar o nosso trabalho e deixe também um comentário aqui nesse vídeo falando a respeito do que você achou desse vídeo, se você já tinha visto o livro de Provérbios dessa forma que eu vou apresentar para você nessa aula. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Vamos iniciar com Provérbios capítulo 1, versículo 1, que é muito claro e diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas espera aí, presbítero, você disse no título desse vídeo que o livro de Provérbios não foi escrito por Salomão e está escrito aqui que os provérbios são de Salomão. Olha só, a leitura isolada desse verso leva muitas pessoas ao erro de achar que Salomão escreveu todo o livro de Provérbios, o que não é um fato. Escritos de Salomão, na realidade, são ali citados em Provérbios, mas não foi Salomão quem produziu o livro de Provérbios. Sim, exatamente isso que você está ouvindo. O livro de Provérbios, ele é uma coletânea de escritos de sabedoria de várias épocas, produzido muitos anos depois do rei Salomão. Então não foi Salomão quem organizou essa coletânea. Nós temos dentro de Provérbios escritos de Salomão, mas não foi ele quem produziu o livro de Provérbios, quem escreveu. Inclusive, você vai ver hoje que nós temos diversos outros autores, além de Salomão, que são mencionados nesse livro, o que deve nos levar, então, a ter cuidado na leitura, pois não são todos os escritos ali mencionados do rei Salomão. Então, quero convidar você a ver na sequência alguns detalhes, algumas informações importantes que todo mundo que lê Provérbios, e eu leio, eu amo estudar Provérbios, a gente precisa entender para que a gente compreenda o livro, para que a gente compreenda os escritos que estão ali, esses escritos tão importantes da sabedoria do dia a dia. E no final do estudo, eu vou dar para você um slide especial com um esqueleto, uma estrutura de quais provérbios são de Salomão, quais são de outros autores, para você entender mais ou menos como que o livro de Provérbios foi organizado. Então, esse estudo está imperdível. Veja até o final para que você, de fato, tenha uma compreensão bem profunda. Bom, o presbítero disse que tem vários autores ali em Provérbios. Agora, por que então o livro começa dizendo que os provérbios são de Salomão? Eu vou te explicar esses detalhes. Mas olha só, quando você tem alguma dúvida da Bíblia Sagrada, você consegue que o seu pastor responda para você? Vamos imaginar que você tem uma dúvida agora. Você consegue marcar uma conversa com o seu pastor para tirar as suas dúvidas? E lá na sua igreja, hoje em dia, ela tem uma estrutura para te ensinar a Bíblia inteira, ou seja, não só para você também, mas para todos os membros da sua igreja? Eu tenho certeza que a resposta a essas duas perguntas é não. E vou te dizer, isso não é culpa do seu pastor, nem culpa da sua igreja, já que seria impossível atender cada pessoa, de uma forma individual. Imagine uma igreja com 200 pessoas. Como é que o pastor vai conseguir responder as dúvidas de todo mundo? É por isso que eu estou aqui para te ajudar nessa necessidade. E o que é que eu fiz? Eu preparei um ambiente de estudos online
onde eu vou te ensinar a Bíblia inteirinha de Gênesis e Apocalipse e eu vou te fornecer um zap que você pode me chamar todos os dias. Presbítero, eu tô com uma dúvida aqui de Provérbios. Você vai me chamar lá e eu vou te responder. Quer saber mais detalhes disso? É só você acessar aqui embaixo. Aqui na área de comentários você dá um clique. Primeiro comentário que está fixado tem todas as informações. E ainda se ficar alguma dúvida, você me chama lá no zap que eu te respondo. Então vamos lá, por que Salomão é citado no começo do livro como se fosse o autor dele? Na realidade, não é essa a intenção de quem fez a coletânea. Como Provérbios não é um livro sequencial, ou seja, você pode ler o capítulo 1, o capítulo 10, não tem uma sequência para você ler, ok? Ele é feito em blocos de tipos de provérbios e até reunindo ali escritos de um determinado autor. E talvez então tudo isso indique pra gente que o autor, ou seja, quem organizou a coletânea de provérbios, ele está indicando que aquela parte que ele está fazendo agora será citada ali na sequência, ela é de Salomão. Ou também existe uma hipótese de que Salomão é citado no começo porque ele é de fato o principal autor. A grande maioria dos provérbios citados ali no livro de Provérbios tem a autoria de Salomão. E claro, nós não podemos negar a fama de Salomão também. Isso é muito importante a gente considerar. Pense comigo, a menção de Salomão no começo desse livro certamente traria muito mais interesse das pessoas na leitura desses escritos. Imagine hoje em dia, Hoje em dia nós temos aí os influencers, os famosos, os artistas. Então, quando alguém tem um produto, por exemplo, muitas vezes as pessoas contratam um influencer famoso para dar rosto para aquele produto, para as pessoas olharem mais, para chamar a atenção. Talvez o nome de Salomão tenha sido colocado ali no começo também com esse objetivo. Não dá para saber de forma precisa, mas não podemos negar que é uma boa forma de começar esse tipo de coletânea com destaque para o autor mais conhecido e mais admirado. E ainda, se você percebeu lá no Provérbios 1, versículo 1, nós temos uma menção ao rei Davi, o pai de Salomão, que foi um dos reis mais admirados do povo de Israel. Logo, isso tudo chama muita atenção para o conteúdo que, evidentemente, os autores ou o autor que fez a coletânea, ele queria que as pessoas lessem, não é verdade? Então, nós sabemos que o livro de Provérbios, ele é uma coletânea que foi organizada com diversos provérbios. Eu quero começar a mostrar alguns desses detalhes para você. Observe, por exemplo, Provérbios capítulo 25, versículo 1. São também estes provérbios de Salomão, olha aqui, os quais transcreveram os homens de Ezequias. Então você vai lembrar comigo que Ezequias ele foi um dos reis ali do reino do sul, de Judá. E ali os homens desse rei transcreveram vários dos provérbios ali bem depois da morte do rei Salomão. Então isso vai mostrando pra gente como que funcionou essa coletânea. Ela foi sendo montada no decorrer do tempo até ganhar a sua versão final. A Bíblia cita Salomão também, a gente precisa lembrar, como um dos grandes autores de sabedoria bíblica, de sabedoria popular e até de cânticos. O livro de 1 Reis 4,32 diz que Salomão compôs 3.000 provérbios. E você vai observar que não tem os 3.000 ali no livro de Provérbios. E diz que os seus cânticos foram 1.005. Então o que nós temos no livro de Provérbios é uma parte escolhida, uma seleção. Talvez daqueles que as pessoas consideravam os melhores. E aí os organizadores da coletânea então pegaram e fizeram essa seleção, pegaram os melhores segundo algum critério e colocaram nesse livro. Então nós podemos observar que faz todo sentido a citação do principal autor e mais famoso logo no começo. Mas claro, depois nós temos a indicação de outros autores no decorrer do livro que eu vou mostrar na sequência para você. Agora eu vou te mostrar os nomes que aparecem de outros autores dentro do livro de Provérbios. Olha que interessante. Além de Salomão, que já aparece logo no começo, nós temos ainda a citação de outros 2 autores por nome, ok? No livro de Provérbios. E são 2 nomes que aparecem, que são Agur
e Lemuel. Vamos falar um pouquinho desses dois personagens, claro, dentro do que nós sabemos e temos a respeito deles. Vamos começar então com Agur. Ele é citado em Provérbios 30, versículo 1. Diz o texto aqui que essas palavras, que ele está trazendo agora são de Agur. E aí o texto cita que ele é filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. E aí continuam as palavras desse homem chamado Agur. Não se sabe, olhando para a Bíblia Sagrada, nada a respeito desse personagem, a não ser essa citação única nesse trecho. Então nós não sabemos quem ele foi, nós sabemos ali uma região geográfica que de fato existe, Massá, Meribá, mas não sabemos se é de fato essa Massá ou se existia outra, não temos muitas informações, mas o fato das palavras dele estarem em Provérbios já indica pra gente que era algum tipo de pessoa ali, que tinha alguns ditos que eram considerados ali bastante especiais dentro da sociedade. Temos então a segunda citação do segundo nome, que agora é um rei. Nessa citação, esse nome é do rei Lemuel. Está em Provérbios 31, versículo de número 1, que diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá também, as quais lhe ensinou sua mãe. Então aqui, palavras do rei que foram passadas para ele, ensinos da sua mãe. E da mesma forma, nós não temos detalhamento a respeito desse rei. Ele não aparece no livro dos reis em nenhuma citação a respeito de Israel. O que já levou muitos estudiosos a pensarem que talvez esse rei Lemuel fosse um rei estrangeiro que era admirado. Isso é possível. Ou mesmo que fosse um pseudônimo, que também é possível. O que é um pseudônimo? É quando um autor ele não usa o seu nome verdadeiro. Ele monta um tipo de personagem para que ele fale através do personagem. É possível que esses dois nomes que nós citamos agora tivessem sido também de personagens. Infelizmente, nós nunca vamos saber. Mas só tem esses dois autores? Não. Temos outros autores ainda, mas sem nome. Observe comigo. O livro de Provérbios traz para a gente uma outra pequena coletânea de autores que não têm seus nomes revelados. Temos ainda então essa parte que não tem uma designação de nome. E a gente vai entender por que não tem ali especificado quem escreveu aquilo. Essa parte designa provérbios de autores que são denominados apenas como sábios. Observe bem, Provérbios 24 e 23 são também estes provérbios dos sábios, E aí ele começa a fazer aqui a citação, parcialidade no julgar não é bom, e por aí vai, ele vai dando ali vários desses provérbios que agora não são de Salomão, mas são de um grupo de sábios que ele separa dos escritos de Salomão. Talvez tenhamos aqui alguns provérbios que nós chamamos de sabedoria popular, ou seja, que não se sabia exatamente a autoria de uma forma exata, algo muito parecido como aqueles famosos ditados populares que nós conhecemos hoje em dia. Então você conhece lá, por exemplo, mais vale um na mão do que dois voando. Quem que escreveu isso? Ninguém sabe, mas a gente vê isso sendo falado como um tipo de dito popular na nossa sociedade. Além desses trechos dos sábios, nós temos ainda a parte final do livro de Provérbios, muito famosa, Provérbios 31, de 10 a 31, que está meio que solta aqui nesse livro. Ou seja, ela não parece estar ligada nem ao texto anterior, que são as falas do rei Lemuel, que é citado como autor daquele trecho, o que nos leva a crer então que essa última parte de Provérbios é uma parte anônima, talvez composta de uma forma também anônima, uma forma de talvez uma canção, talvez ali uns ditos populares, mas não temos ali a citação do autor. Porém, nós podemos notar que é uma parte composta com muita maestria. Por quê? Porque ele usa no início de cada verso, na inicial do texto, uma letra do alfabeto hebraico. Sim, essa parte do trecho, que nós conhecemos muito como o trecho ali da mulher virtuosa, ela faz um acróstico. O que é um acróstico? É quando o autor pega uma letra inicial de uma determinada sequência e começa a frase com ela. Nesse caso, olha que interessante, se você não conhece, essas daqui são as letras do alfabeto hebraico. Então, o que esse trecho final da mulher virtuosa faz?
ela pega ali, o autor pega a letra Aleph e começa a frase com ela. Depois vai para a segunda frase e pega a letra Bet. E assim por diante até a última letra do alfabeto hebraico. Claro que na tradução para o português a gente perde um pouquinho disso, mas lá no hebraico você vai ter começando com cada uma das letras do alfabeto hebraico. Lindo, não é verdade? E claro, esse trecho final fala sobre a mulher virtuosa e sobre a família, fechando o livro de Provérbios com um lindo poema sobre uma mulher sábia que abençoa o seu lar, né? Fecha de fato com chave de ouro. Agora, conforme eu prometi para você, vou dar aqui para você um resuminho da estrutura para você estudar. E aí, enquanto eu dou uma explicadinha, você pode tirar um print e guardar para quando você estudar o livro de Provérbios. Então veja, o livro de Provérbios basicamente ele é separado desta forma. Então nós temos aqui inicialmente os Provérbios de Salomão, que fica de Provérbios 1, versículo 1 até o capítulo 22, 16. Depois nós temos as palavras dos sábios, que vai de 22, 17 a 24, 22. Depois nós temos novamente Provérbios de Salomão, só que aqui ele é designado como uma coletânea escolhida pelos homens do rei Ezequias, que está de Provérbios 25, 1 até 29, 27. Depois nós temos as palavras do Agur, que é Provérbios 30, de 1 a 33. Depois temos as palavras de Lemuel, Provérbios 31, de 1 a 9. E por fim, esse acróstico maravilhoso sobre a mulher virtuosa, que utiliza uma letra inicial de cada, ou melhor, que utiliza cada letra do alfabeto hebraico como inicial de cada frase e que fica de Provérbios 31, de 10 a 31. Espero que você tenha gostado. Lembrando, primeiro comentário fixado. Eu quero ser seu professor. Veja mais detalhes na nossa página. E eu vou deixar para você aqui meio que um ditado popular que muita gente acha que tem na Bíblia. Você já escutou isso aqui? Não vem pelo amor, vem pela dor. Tem isso na Bíblia? Vou explicar em detalhes nesse vídeo aqui para você. Fico por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.